Shalom, Brahot. Temos mais chegando agora a Erev Shabbat e encerrando o capítulo 3 desta semana do Pirkei Avot, da ética dos pais ou ética dos sinais. Vamos encerrar aqui com a meditação do capítulo 3, a Mishnah 21, que fala: Rabi Eleazar ben Azariah diz: quando não há Torá, não há bons costumes. E sem bons costumes não há Torá. Quando não há sabedoria, não há temor. E sem temor não há sabedoria. Quando não há conhecimento, não há compreensão. E sem compreensão não há sem compreensão não há conhecimento. Quando não há pão, não há Torá. E sem Torá não há pão. Bom, a Mishnah aqui, ela apresenta, Rabi Azariah, Eleazar ben Azariah, apresenta uma série de pares e de caminhos que um depende do outro para que a gente possa ter uma vida imersa e um crescimento de espiritualidade. Isso daí é chamado de Derek Eretz, que pode ser conduta moral, ética, tem o significado também de questões financeiras e etc., que o indivíduo tenha que passar. Em suma, quando fala sobre essa questão que um depende do outro, bons costumes, etc., buscando a Torá sempre para a nossa evolução da nossa espiritualidade, fazendo que nós cresçamos dentro de uma espiritualidade, buscando a elevação de nós mesmos como seres humanos. Quando fala que não há sabedoria, que não há... quando não há sabedoria, não há temor, e sem temor não há sabedoria, essa relação chama-se de reverência a Deus e o temor ao pecado. E isso, se a sua sabedoria ela não está aplicada de tudo que você faz é para honrar os céus, de nada importa. Isso Rabi Hanania ben Dossa fala na Mishnah 11 do Pirkei Avot sobre isso. Então, e aí diz o seguinte, também, esse Derek Eretz, que é justamente a aplicação das nossas condutas, a gente tem que entender o seguinte, que sim, devemos nos evoluir espiritualmente, buscar a evolução espiritual, mas sempre levar em conta que nós não podemos ficar fora do mundo. Por quê? Para que as leis que a Torá traz sejam aplicadas, nós temos que casar, aí as leis da pureza familiar vai acontecer, o respeito aos pais vai acontecer, se você não trabalhar, você não vai ter noção do que é aplicar as leis de pesos e medidas, se você não se dedicar ao trabalho e à agricultura, as leis de dízimo, as leis da colheita, dos campos também você não vai cumprir. Então, sem dúvida, a Torá ela está imbuída também de uma vida diária e pessoal. Então, nós temos sempre que estar entendendo que todos os nossos atos que façamos no dia a dia têm a ver com a nossa evolução espiritual. Então, sempre a Torá tem que estar acompanhada de todos os nossos negócios, de todas as nossas relações relacionadas à nossa ética, moral e seculares. E quando fala assim, quando não há conhecimento, não há compreensão, e sem compreensão não há conhecimento. Então, a Mishnah aqui, que é a tradição oral, refere-se ao conhecimento verdadeiro. O verdadeiro significado de todos os princípios da Torá,
e que nós devemos aplicar na nossa vida. Não adianta nós sabermos, pessoas que têm capacidade de memorizar tudo e não aplicar isso, é oca essa sabedoria, é oca essa compreensão. E temos que aplicar isso no dia a dia. Também quando fala assim, quando não há pão, não há Torá, e sem Torá não há pão, é claro que a gente tem que entender que o ser humano ele vive e depende de alimentos sólidos e líquidos para viver. Isso, se você deixar isso de lado, isso é uma falácia. Menosprezar essa necessidade do homem é uma falácia. Só que o termo ali, o pão que está colocando, que é colocado nesse mandamento, ele fala de queimar farinha. Então, a farinha, na verdade, é justamente esse termo é para a questão da espiritualidade, de você estar, não significa dizer que se você não vive Torá, que você vai passar necessidades, vai ter fome, vai ter alguma coisa do gênero, não significa isso. Na verdade, ele fala do esforço, do alimento espiritual que é a Torá para todos os seres humanos. É isso, que a Torá, ela não se perca de você, de nós, de todos nós. Então, é isso que se diz, que não há pão, não há Torá. Quer dizer, se você não aplicar a sua força de vontade dentro do crescimento espiritual, você perde o alimento espiritual que é o pão, porque a Torá ela é chamada pelos sábios do Talmud como o pão que nós precisamos nos alimentar e viver continuamente em nossas vidas e ter um comportamento que nós estejamos sempre ligados a Hashem. Lembrem-se que Hashem ele sempre nos julga, sempre está nos julgando o tempo todo, e Baruch Hashem, graças a ele, ele não julga o ser humano como os outros seres, como o ser humano julga-se aos outros, e isso é muito importante. Senão ninguém passaria nenhum momento tendo alguma gueulá. Então, eu gostaria de dizer para todos vocês Shabbat Shalom, Good Shabbos, que Hashem abençoe a todos. Mais tarde no canal do YouTube nós vamos falar sobre a Parashá. Shabbat Shalom, Good Shabbos, Lekulam.